É hora de você cuidar mais de você. É hora de você ir para Deus e falar: meu Deus, quanto a mim, faça-me. Para com essa choromingança quando Deus poda a sua vida. O que está acontecendo na minha vida? Tudo na vida tem que ser podado. Esse podão eu ganhei. Eu pedi e me deram, que eu não tinha podão para fazer essa pregação. Quem me deu o podão me contou um caso. Falou: padre, não é verdade que tudo na vida tem que podar? Por que, meu irmão, você está me contando isso? Não, porque lá no sítio eu tenho um pé de figo. Nunca produziu figo. No início tem uns figuinhos michuruco, vagabundo. Isso aí não vai dar em nada. Quando eu contratei um empregado novo para ele fazer a jardinagem lá da minha casa, ele me disse assim, como bom mineiro: uai, esse pé de figo nunca foi podado? Nem sabia que tinha que podar. Pode podar? Pode. O homem não viu. Quando o homem chegou, ele falou: pelo amor de Deus, esse pé de figo é de estimação da minha mulher. Você acabou com tudo. Não ficou uma folha. Você acabou com tudo. Falou: calma, não fala nada comigo não. Deixa chegar a primavera e o início do verão, aí nós conversamos. E o cara me disse que o milagre aconteceu. Aquele tronco sem folha, aparentemente destruído, na verdade aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele não estava destruindo, ele estava fortificando. Depois que passou o inverno, que chegou a primavera, que foi chegando o verão, ele nunca viu tantos brotos verdes, novos, grandes. E onde há muita folha, há muito figo. E aquele dono disse: se eu soubesse que seria assim, eu tinha pedido para podar antes. Meu irmão, quando Deus te poda, não é bom. Imagina uma videira vendo, ela deu aquele tanto de cachinho de uva doce, ela está lá toda feliz. Aí vem o dono dela. Ela pensa: mas o que eu fiz? O que eu fiz? Eu dei tanta uva doce, eu fiz o que devia fazer, eu fui o que consegui ser, por que ele está me maltratando? Ele não está maltratando, ele está podando. E ele poda para quê? Para que nós produzamos mais. Então você para, meu irmão, para com essa choromingança quando Deus poda a sua vida. O que está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor? Seria bom você ter na sua casa duas coisas: um crucifixo e um podão. Coloca na parede o crucifixo e coloca do lado do crucifixo o podão. Aí quando você não souber o que está acontecendo na sua vida, quando você planejou uma coisa e Deus vem e você tem que olhar para a parede, olhar para o podão e dizer uma coisa só: faça-me. Não é dai-me, faça-me. E deixa o podão comer solto, meu irmão. Deixa o podão comer. É aí que Deus trabalha. É quando o podão age, é que Deus está olhando para você e dizendo: você produz mais, você chega mais, você pode mais. Mas nós não gostamos de ser podados. Nós gostamos que Deus faça a nossa vontade. E para que eu produza, eu tenho que ser podado. Eu não quero ser podado. Então você será cortado. No podão, meu irmão, ninguém escapa. Ninguém escapa. Todos nós vamos entrar no podão, mais cedo ou mais tarde. E Deus, Ele sabe mais. Eu tenho que saber esperar, confiar e acreditar. Quando isso vai acontecendo na minha vida, a graça de Deus começa a operar em mim. Receba com alegria as podas que Deus faz na sua vida. Você quis muito uma coisa, você sonhou muito com alguma coisa, Deus vem. Gente, quem aqui não precisa ser podado? Sabe aquela mania sua de comprar o que você não precisa?
Sabe aquela pessoa que você encontra às escondidas? Essa relação precisa ser. Sabe aquele namoro que não vai nem para frente nem para trás? Todo mundo está falando que não vai dar certo, mas você está como cego. Sabe as coisas do passado que você andou fazendo e que no presente te traz tanto sofrimento e você continua repetindo as mesmas coisas? Sabe aquele vício do álcool, da droga, da maconha, da pornografia? Nós precisamos ser podados. Então que você não seja um bebê chorão. Quando Deus podar você, diga alto: faça-me, Senhor, e espera. Aquilo que parece ser uma destruição, no futuro vem como uma força para você, e você será grato a Deus. Eu quero aproveitar, não iria falar sobre isso, mas se veio é porque Deus quer falar com alguém aqui. Você conhece erva de passarinho? No início é até bonitinho, fica nas árvores, ela é laranja. Fala isso porque o passarinho traz e põe lá. Aí fica caindo assim, você acha uma beleza. Só que aquilo vai enroscando no tronco, vai enroscando. A hora que você vê, a árvore está seca, morta. Meu irmão, olha para cá, preste muita atenção nisso. Sou a favor de rezar pelas pessoas. E acredito que as pessoas mudam. Mas muda se ela chegar a um ponto de cair em si mesma. Vou voltar para a casa do meu pai. Não sou digno. Faça-me. O pai sabia que o filho cuidava de porcos, mas o pai não vai atrás tirar o filho de lá. Tem hora que nós precisamos deixar as pessoas que amamos comer um pouquinho de lavagem, para que elas possam cair em si e ver que não deveriam ter saído de onde saíram, da presença de Deus. E há muitas pessoas que, querendo ajudar, mantêm a pessoa no meio dos porcos. A pessoa faz uma lambança, você vai e limpa. A pessoa compra, você vai e paga. A pessoa mente, você vai e remenda. A pessoa erra, você vai e conserta. Por que essa pessoa vai querer sair do meio dos porcos? Você está levando um lanchinho para ela, está jogando lá junto com a comida dos porcos coisas boas para ela. Tem hora que a pessoa tem que ser deixada na solidão, para que ela caia em si e pensa: na casa do meu pai tem pão com fartura, faça-me, senão vai ficar dai-me a vida toda. Tem gente que entra na nossa vida para nos abençoar. Desculpe a franqueza, mas tem gente que está na sua vida como erva de passarinho. Só está sugando a sua vida, só está sugando a sua energia, só está sugando o seu dinheiro, está mamando em você, só quer o que você tem para oferecer, não te dá nada, não colabora com nada, só exige e não agradece. É hora de você cuidar mais de você, é hora de você ir para Deus e falar: meu Deus, quanto a mim, faça-me. E você que vive no dai-me, você precisa cortar da sua vida algumas pessoas. Você precisa cortar da sua vida algumas situações. Você precisa cortar da sua vida gente que só quer o dai-me, e para você nunca faz nada. Para você nunca a pessoa diz o que eu posso fazer por você. A pessoa só está no dai-me, 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 dai-me. Permanecei em mim. O que é permanecer em mim? Não é ficar com Jesus 40 minutos no domingo, 2 horas de missa na quarta. Permanecer com Ele. Jesus é para nós o que o ar é para os nossos pulmões. Permanecer constantemente. Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos chegar a um ponto de espiritualidade, de você falar para Jesus: eu não quero e eu não posso fazer nada sem Ti. Faça-me, poda-me, mas eu não posso abrir mão daquilo que sou. Eu sou o Teu servo, e o Senhor sabe que o Senhor pode contar comigo. O Senhor sabe que o Senhor pode fazer na minha vida a Tua vontade, não a minha. Faça-me, poda-me. Então, se você acha que Deus acha bonitinho quem não dá fruto,
Leia depois, muito obrigado. Leia depois em Mateus 21, 18 a 20. Presta atenção nisso. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. O que o filho pródigo tinha? Fome. O que Jesus tem? Fome. Gente, tem que aprender a ler Bíblia. O filho pródigo tinha fome de quê? Do Pai, de Deus. Jesus tem fome de quê? De você. Jesus tem fome de você. Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou folhas, não tinha fruto. Tem gente que só tem folha, tem gente que só tem aparência, tem gente que só tem coisas, tem gente que só tem posição social, tem gente que só tem dinheiro, tem gente que só tem contas, tem gente que só tem prazer, só tem folha. A pessoa não tem fruto. Se você não sabe, a figueira, ela produz o fruto junto com a folha. Quando você vê uma figueira com muita folha, significa que ela tem fruto. E Jesus teve fome, ele vai. Ele olhou, só tinha folha. E Jesus disse: jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Você quer ouvir os da boca de Jesus? Se você quiser ouvir, é só você não produzir fruto. Ele vai olhar para você: jamais nasça fruto de ti. O filho pródigo começou a secar. Essa figueira começou a secar, porque ela não produzia frutos. Precisamos produzir fruto onde Deus nos colocou. A família onde você está, o local onde você trabalha, a sua turma de faculdade, a sua turma de futebol, os seus amigos. Neste local Deus te colocou para que você seja uma videira frutífera, e para que Deus te pode, para que as pessoas vejam o seu crescimento na espiritualidade. Onde Deus te colocou, Ele te colocou para uma coisa apenas: para que você produza fruto. Não queira imitar os outros, queira ser para Deus. Não queira satisfazer os apetites da carne, porque a conta é pesada, mas queira satisfazer os sonhos de Deus. Meus irmãos, que daqui para frente nós possamos fazer essa passagem maravilhosa, sair do dai-me e passar ao faça-me. Faça isso um mês e me conta. A começar de hoje, tira das suas orações todo dai-me. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me marido, dai-me trabalho, dai-me saúde, dai-me, dai-me, dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do dai-me. Olha o filho pródigo, o que aconteceu com ele depois do faça-me. Vamos passar para o faça-me. A túnica nova, o anel no dedo, a sandália no pé, a festa, a graça, a bênção, a cura, ela não vem no dai-me, ela vem no faça-me. E às vezes, para Deus fazer, Deus tem que podar. Deixa Deus podar. Eu sou servo, eu não quero ter muitas folhas, eu quero ter muitos frutos. Poda-me, Senhor. Faça-me, Senhor. A partir de hoje, quando você for rezar, marca na sua folhinha, escreva todo dia na folhinha: faça-me, faça-me. Ai, padre, eu esqueci, eu falei dai-me. Começa de novo: faça-me, até que você vai conseguir 30 dias só faça-me. Padre, se estiver no 29º dia e falar dai-me, volta para o primeiro. É uma caminhada constante. O dia que você completar um mês de faça-me, nunca mais
você vai falar para Deus: dai-me, porque você vai ver quão pequeno você era, quais migalhas Deus te dava e quão vazio seu coração estava. Quando você passa para o faça-me, Deus começa a operar na sua vida e Ele te dá muito mais do que você merece. Aqui para nós, o que aquele filho pródigo merecia? Uma boa tunda, uma boa coça e vergonha na cara. Isso que ele precisava. Só que ele não veio para o pai: dai-me. Ele veio para o pai: faça-me. Ele recebeu o que não merecia. Quando você vai para Deus com faça-me, Deus te dá muito mais do que você merece. Deus faz muito mais do que você já pensou. Eu lhe dou a minha palavra de padre, porque eu nunca menti para você. Eu não brinco com a palavra de Deus. Eu largo o meu ministério se o que eu vou dizer agora não acontecer na minha vida. Começa no faça-me, e você vai conservar o que você tem. Você vai ter o que você não tem, e você vai possuir o que você jamais sonhou em possuir. Você terá uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Quem crê, diga amém. E toma posse disso, meu irmão. Toma posse disso. Saia do dai-me e passa para o faça-me. E para encerrar, eu vou te contar, infelizmente, o tipo de gente que nos rodeia. Eu não vou aqui poupando palavras para poupar quem não merece ser poupado. Eu estou aqui para agradar as pessoas, para pregar a palavra de Deus. E eu estou abrindo o teu olho, porque tem muita gente aqui vivendo desse jeito. Por isso você não é uma pessoa vitoriosa na vida. Estou pouco lixando o que as pessoas pensam de mim. Eu vivo para agradar o coração do meu Senhor, o Deus que eu sirvo, e aquele que eu consagrei a minha vida. Faça a mesma coisa. Preste atenção nessa história, para você sair dessa vida medíocre que você está e passar uma vida gloriosa, uma vida de grandezas espirituais, onde a inveja do outro, onde a palavra do outro, onde as pedradas do outro, onde a língua do outro não te alcança, que você está perante o trono do Altíssimo. Preste atenção nessa história. Meu irmão, não se nivela por baixo, não. Não se nivela por baixo, não. Havia um depósito. Qualquer coincidência com a nossa vida aqui é providência de Deus. Havia um depósito de vasos quebrados. Quanto mais quebrado o vaso era, mais respeitado. Então tinham lá os vasos quebrados. Quanto mais quebrado, mais respeitado. Não se sabe o motivo, mas alguém enganou e pegou um vaso inteiro e perfeito e colocou no meio dos vasos quebrados. Primeira coisa que os vasos quebrados fizeram: rejeitaram, criticaram, excluíram. Você não serve, você não é igual a nós. E aquele vaso inteiro, feito pelas mãos de um grande oleiro, se sentiu infeliz, que o que ele mais queria é ser igual aos quebrados, a ser igual aos rachados, ser igual aos defeituosos. E ele pedia: me quebra, gente, me bate, me quebra, mas eu quero ser amado. E os vasos diziam: ninguém tem poder aqui de quebrar ninguém, você tem que se quebrar. Aquele vaso rodava, caía, não quebrava, rodava, caía, não quebrava. Um dia ele conseguiu, meteu a cabecinha numa pedra, quebrou um pedaço. Todo mundo: ei, agora nós vamos te amar. Agora você faz parte da gente, você é amigo da gente, você é amigo da gente. Aí o vasinho foi. Só que o vasinho viu que quanto mais quebrados os outros eram, mais respeitados eles eram. Então ele quis se quebrar mais, porque ele queria respeito. E ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, até que ele se quebrou todo e virou pó. E no dia que ele virou pó, ele deixou de ser vaso. Deus, quando você estava no útero da sua mamãe, fez um vaso de honra. E o mundo rejeita
aqueles vasos perfeitos que são de Deus. O mundo não gosta daqueles que estão cheios da graça. E ao invés de você pensar, eu estou no meio errado, eu estou no lugar indevido, não. Você quer imitar os outros. Você quer ser quebrado como os outros. Você quer ser honrado onde nem honra há. Você quer paz onde só guerra há. Aí a pessoa vai se quebrando, a pessoa vai se destruindo, a pessoa vai se esfarelando, até que um dia você chega a uma conclusão: eu não sou mais eu. Ao invés, meu irmão, de abrir mão da sua verdade, ao invés de abrir mão da sua vida, diga para Deus todas as manhãs: faça-me. Você tem um problema na vida? Faça-me. Você está passando um problema com alguém, a pessoa tem acabado com a sua vida? Faça-me, Senhor. Quem sabe essa pessoa difícil com quem você convive não é um podão de Deus disfarçado. Deus usa a pessoa para podar você. Conviver com gente simpático, alegre, bonzinho é muito fácil. Conviver com gente difícil não é fácil. Mas quando você vê uma situação difícil, em vez de você reclamar, faça-me. Você queria muito uma coisa e não conseguiu, faça-me. Você lutou para chegar lá e quase chegou, faça-me. Faça-me. Depois você me conta. Deus nos tira graças pequenas para nos dar graças maiores. Deus diz não hoje, porque amanhã o sim é muito melhor, muito mais duradouro, muito mais verdadeiro. Feliz de nós por Deus não atender todos os nossos pedidos. Se Deus atendesse tudo o que você pede, você seria mais infeliz das criaturas. Faça-me. Louve a Deus, agradeça a Deus, bendiga a Deus. Antes de rezar um pouquinho, leve essa frase para casa. Se amanhã de manhã você fosse amanhecer somente com aquilo e com aqueles que você agradecer hoje, com o que você amanheceria amanhã? Não é para pensar? Se você fosse amanhecer amanhã somente com aqueles, pessoas, aquilo, coisas que você agradeceu hoje, amanhã você iria amanhecer com quem e com o que? Sem mentir para você, eu estou falando isso para te ajudar. Há pessoas aqui que amanheceriam sem nada e sem ninguém, nunca agradece. Dai-me, 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 dai-me. Dai-me a parte da herança que me cabe, eu sou digno, dai-me, dai-me, dai-me. Meu irmão, sai dessa. Dai-me não me faz feliz. Passa para o faça-me. E quando vier as podas de Deus, saiba, Deus só poda quem produz. Se Deus te poda, é porque Ele sabe que você pode mais. Vamos fechar os nossos olhos. Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado por esta palavra dirigida a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer esta transição, esta passagem, este caminho entre o dai-me e o faça-me. Eu preciso permanecer em Ti. Eu preciso estar contigo para que o Senhor esteja em mim e comigo. Senhor, esta noite nós descobrimos o motivo das nossas tristezas, da nossa fome espiritual, fome de carinho, fome de amor, fome de pessoas, fome de dinheiro. Porque nós estamos como aquele filho pródigo ainda no dai-me. Dai-me isso, dai-me aquilo, dai-me agora, dai-me para já, dai-me, dai-me, dai-me.
Senhor, eu não sou digno, faça-me, faça-me, faça-me. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. Todo ramo que não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Senhor, talvez eu nunca pedi isso de coração, de verdade, mas eu estou te pedindo e nós como igreja te pedimos. Poda-me, Senhor, poda-nos, Senhor, tira da minha vida todo vício, todo pecado, todas as pessoas que apenas sugam a minha energia, toda falsidade, toda inveja, toda competição, toda calúnia, toda fofoca, mentira. Poda tudo isso, Senhor, corta tudo isso. Toda droga, álcool, cigarro, pornografia, promiscuidade, imoralidade. Poda tudo isso, Senhor, para que eu produza mais, para que eu seja mais, para que eu possa mais. Faça-me, Senhor. Se entrega para o Senhor neste momento. Diga para Jesus tudo que está no seu coração, e principalmente a sua vontade de servi-lo, a sua vontade de ser dele. Faça-me, Senhor. Faça-me, Senhor. Faz em mim, quero que faça assim. Vai cantando isso. A vontade em mim, faça em mim, quero que faça assim. Faça-se, Senhor. Te faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim. Faz em mim, quero que faça assim. Te faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Faça-me. Tua vontade sim. Faça-me, Senhor. Quero que faça assim. Eu te dou liberdade total na minha vida. Faça-me. Faça assim. Faz em mim, quero que faça assim. Tua vontade sim. Faz em mim, quero que faça assim. Repitamos. Senhor Jesus, faça-me. Na minha família, faça-me. No meu trabalho, faça-me. Nos meus relacionamentos, faça-me. Nos meus sonhos e projetos, faça-me. Na minha saúde, faça-me. Na minha enfermidade, faça-me. Seja na alegria ou na tristeza, faça-me. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui teu servo.
faça-me, faça-me, faça-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite o Senhor dê a cada um de nós essa graça maior, passar do dai-me para o faça-me. E quem deseja isso na sua vida, dê passos concretos, viva isso e Deus com certeza será a tua força. Ao Senhor Jesus, por esta palavra maravilhosa, uma grande salva de palmas. Tem gente que é muito sorridente na rua, chegou em casa, ele aperta o botãozinho chamado conversor emocional automático. Ele chegou em casa, tinha um menininho, sabe, falou com o papai assim: papai, não, papai, quer falar só uma coisinha? O que você quer? Vamos morar na igreja? O que você quer? Vamos morar na igreja? Que morar na igreja, menino? Nós vamos morar na igreja? Nós já leva a cama, leva o guarda-roupa, leva o fogão, leva a televisão, o pai deixa ficar no cantinho lá. Que bobagem! Para que você quer morar na igreja? Aqui toda vez que eu vou com o senhor na igreja, lá o senhor é tão bonzinho. Tem pessoas que gostam de ir anotando o que eu vou dizer. Para adiantar, já anote aí de 1 a 12, que eu vou passar para você as 12 casas que Jesus visita em todo o Novo Testamento, nem mais nem menos. 12 é a completude. E o que ele leva para essas casas, ele deseja levar para sua casa. E você precisa ser instrumento disso na sua casa. O que Jesus levou às casas que ele entrou? Primeira casa, a casa onde aconteceu o casamento, as bodas de Caná. João 2, 1, 11. Repita alto: Jesus levou alegria. Sabe que vinho significa na Bíblia alegria. Tanto que quando não tem vinho, não tem alegria. E se acaba o vinho, acaba a festa. A pergunta é: acabou o vinho no casamento? Maria viu que acabou, Jesus fez o milagre. A pergunta é: a sua casa é uma casa alegre? As pessoas dentro da sua casa, elas são felizes? Você é uma pessoa sorridente? Ou você é enfesado? Você é entusiasmado ou enfesado? Vou abrir só um parênteses aqui. Tem gente que é muito sorridente na rua, chegou em casa, ele aperta o botãozinho chamado conversor emocional automático. Ele chegou em casa, tinha um menininho, sabe, falou com o papai assim: papai, não, papai, quer falar só uma coisinha? O que você quer? Vamos morar na igreja? O que você quer? Vamos morar na igreja? Que morar na igreja, menino? Nós vamos morar na igreja? Nós já leva a cama, leva o guarda-roupa, leva o fogão, leva a televisão, o pai deixa ficar no cantinho lá. Que bobagem! Para que você quer morar na igreja? Aqui toda vez que eu vou com o senhor na igreja, lá o senhor é tão bonzinho. Chupa essa manga aí, dorme com esse barulho, meu irmão. Dorme com esse barulho. O que adianta aqui e lá não? O que adianta na rua? Chegou em casa, Jesus quer levar para sua casa alegria. E a alegria da sua família passa por quem? Por você. Segunda casa, a casa de Pedro. Está em Lucas 4, 38 a 39. Quando Jesus vai na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. E o texto me diz que quando Jesus chegou, imediatamente, rapidamente, prontamente, eles dizem: a minha sogra está enferma. Jesus foi e lhe curou da febre. Eu vou dizer para você, sem pensar duas vezes, que era uma sogra simpática. Porque se fosse uma sogra antipática, o que Pedro tinha mandado fazer? Fecha a porta do quarto para Jesus nem ver, senão ele vai lá e cura. Deixa essa verga aí. A primeira coisa que Pedro lembrou foi de quem? Da sogra.
Jesus, quando entra na casa de Pedro, ele leva cura. Na casa de Caná, ele leva alegria. Na casa de Pedro, ele leva... Gente, sabe qual que é a doença que nós podemos curar? Eu não sou médico, eu não sei nome de remédio, não sei nada disso. Mas tem muita doença que nós podemos curar. Não são as doenças do corpo, são as doenças do coração. Já visitei pessoa com depressão, tomando cartelas de remédio e não melhorava. Ah, padre, eu estou achando que ela está rezando pouco. Por que rezando pouco? A mulher está rezando mais do que o Papa. O cara não está precisando de oração não, já está precisando de abraço, de beijo, de visita, de passear. Aí começaram a sair com a vovó, fez a unha da vovó, fez rolinho na cabeça da vovó, começou a andar com a vovó. Gente, a vovó está outra, está mais simpática, não está tomando mais remédio. Essa cura do coração nós podemos dar as mãos, abraçar. Não fale alto não, mas só bença aí. Qual foi a última vez que você abraçou a sua família toda? Segunda-feira eu estava lá em casa, né? Aí meu irmão foi lá fazer um negócio, minha mãe foi atrás. E eu vi em televisão. A minha mãe, cai fora! Ah! Falei, que aí, gente? Que bagunça que é essa? Eu fui abraçar seu irmão. A minha mãe gosta de abraço e abraço. Você abraça assim e eu ainda dou uma fungadinha nela. Eu abraço, ela fica toda. O Samuel é muito bom, mas ele é mais seco. Aí a minha mãe chegou e falou assim, dá um abraço na mamãe. E fez nela assim, que tá bom. Ô mulher que xingou, gente. Nós precisamos ter toque, abraço, carinho, cheiro. Isso tudo faz parte desta cura. Jesus pode curar a sua família. Terceira casa, casa de Cafarnaum. Lucas 5, versículo 17 a 24. Vocês conhecem. A casa cheia, chegaram com o paralítico. O que eles fizeram? Isso, desceram pelo telhado. Não tinha onde entrar com o paralítico. O que Jesus leva para a casa de Cafarnaum? Restauração. Ele restaura aquele homem tão criticado, tão maltratado, deitado o dia todo, não tinha ânimo para nada. Jesus restaura, Jesus o perdoa, Jesus o põe de pé. Responda para você mesmo. As pessoas da sua família, quando veem você, pensam assim: oh, glória, está vindo aquele que vai me restaurar. Ou, ai, lá vem aquele que só sabe me quebrar. Você restaura ou você quebra os outros? Você conhece gente que só quebra os outros. Você amanhece feliz, você encontra com a pessoa é tão negativa que ela te põe. É pessoa que quebra os outros. Tem gente que restaura os outros. Restauração. Quarta casa, casa de Levi, Lucas 5, 29 ao 32. Quem é Levi na Bíblia? O evangelista. O nome: Mateus. Levi é Mateus. Ladrão, cobrador de impostos, injusto, está lá cobrando impostos dos outros, muito indo para o bolso dele. Jesus passa, olha com amor, me segue. Mateus largou tudo, largou o dinheiro e seguiu Jesus. Jesus foi à casa de Mateus, e Mateus preparou um grande jantar para acolher Jesus. Os fariseus ficaram de fora criticando. Olha lá, Jesus agora está comendo com pecador, ó. Jesus está indo na casa agora de sem vergonha. E Mateus se sentiu mal. Meu irmão, olha para cá. Se falaram de Mateus, não vai falar de você? O que Jesus leva para a casa de Mateus? Perdão. Ele perdoa Mateus, e Mateus começa uma vida nova. Se você quiser, você pode começar uma vida nova. Deus não lembra do seu passado quando você clama o seu perdão. Quinta casa, casa de Simão, Lucas 7, versículo 36, 44 a 46. Quando ia na casa de alguém e a pessoa te recebia bem, abriu a porta, eu dizia: Shalom. Aí pegava no ombro da pessoa, até hoje, beijo de um lado, beija do outro. Bacia, aí trazia uma bacia de água, aí o visitante punha o pé na bacia, o escravo enxugava o pé. A hora que ele sentava, o dono da casa vinha com um pouquinho de óleo, passava aqui na sua testa, você fica cheiroso. Quer dizer, ele fez o que podia. Ele te beijou, ele lavou os teus pés e ele te
ungiu. Jesus foi na casa de Simão, não é Simão Pedro não, um outro Simão. Foi na casa de Simão. Simão não fez nada disso. Entrou uma mulher, eu estou resumindo que eu acho que vocês conhecem esses textos. Entrou uma mulher, uma pecadora. Quem é essa? Maria. É a Maria, irmã de Marta. Ela chega, joga unguento nos pés de Jesus, chora, enxuga com os cabelos. Aí Simão vai dizer: se esse fosse filho de Deus, saberia quem é essa piriguete que está tocando. Aí Jesus falou assim: olha aqui, se eu fosse você, eu não falava nada. Eu estou falando assim, mas não foi bem assim que ele falou. Ele queria falar, fiz. Se eu fosse você, eu ficava calado. Porque você que me chamou para vir na sua casa, não viu o que eu ofereci, você vai começar a conversa. Eu vim, você não me beijou, você não lavou os meus pés, você não passou óleo na minha cabeça. Desde a hora que essa mulher chegou, ela não para de beijar os meus pés. Ela lavou os meus pés com as lágrimas e ela ungiu com unguento. O que é que Jesus leva para a casa de Simão? Unção. Onde Jesus está, acontece a unção. E Jesus não quer saber do seu passado, Ele quer saber das suas atitudes agora. E Ele acolhe aquela mulher. Sexta casa, casa de Jairo. Lucas 8, versículo 41 ao 42, 51 ao 56. Vamos ver quem sabe a Bíblia aí. O que Jairo queria? É isso, salvar a filhinha dele. A filhinha dele estava o quê? Morrendo. Pergunta mais difícil: quantos anos? 12. Jesus, quando está indo para a casa de Jairo, quem que aparece? A hemorroíça. Jesus, e toca aqui, toca de lá, quem me tocou, eu não saio daqui. Demorou. Quando Jesus chega, o que aconteceu com a filha de Jairo? Já tinha morrido. Jairo não falou, mas pensou: mas tinha que ter morrido mesmo, hein? Essa demora é sua. Toca num, toca no outro, cura um, cura outro. Se viesse depressa, a menina estava viva. Jesus pede que saia toda a multidão. Entra o pai e a mãe da criança e 3 discípulos. Ele segura na mão da criança e diz: Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta. A menina vive. O que Jesus levou para a casa de Jairo? Vida. Vocês estão espertos, hein? Você tem cola aí? Vida. Você não erra uma? É isso, vai estudando. Levou vida. E esta vida que Jesus levou, Ele quer levar para onde? Para as nossas casas. Gente, a sua casa é um lugar cheio de vida. Eu já visitei lugares humildes, cheio de vida. Eu já visitei mansões, tem vida nenhuma. Tem tudo que você pensar, mas não tem vida. Pessoas que brigam, falsidade, mentira, interesse. Vida. Sétima casa, casa de Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 42. Marta foi fazer pãozinho, Maria sentou no pé de Jesus. Aí Marta, lá na cozinha, fazia assim, ó. Aí Marta ficou nervosa, falou: ô Jesus, manda que Maria me venha ajudar. O que Jesus respondeu? Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas por muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus levou para a casa de Marta e Maria? A palavra. Jesus levou a palavra de Deus. E quando Ele pregava a palavra, Maria babava. Claro que Marta não estava totalmente errada, porque ela queria fazer pãozinho para o Senhor. Mas quantas vezes você chama Jesus para sua casa e quando Jesus vai, você está ocupado? Ou ocupado com o computador, ocupado com televisão, ocupado com outras coisas, e não tem tempo para oração. Jesus leva a palavra. Oitava casa, casa de Zaqueu. É a pregação da canção nova de sábado agora. Zaqueu está querendo ver Jesus, Jesus que vê Zaqueu. E aqui não é Zaqueu que convida, é Jesus que oferece. Eu preciso estar na tua casa. O que Jesus levou para a casa de Zaqueu? Salvação. Vocês têm cola, não? Ela tem cola. Ela tem cola. Hã? Você não erra uma, minha filha.
Aonde? Oh, meus parabéns. Oh, ela escutou na rádio que eu falei que a pregação seria essa. Ela foi na Bíblia, procurou as 12 e achou. Tinino, ela está aprendendo Bíblia, tá vendo? Então ele levou o que para casa de Zaqueu? Salvação. A salvação entrou hoje, né? Hoje Jesus é maravilhoso. Jesus é o cara, viu? Se fôssemos nós, o que nós iríamos falar com Zaqueu primeiro? Eu vim aqui, mas você vai mudar? Você vai parar de roubar dos outros? Você vai... Jesus não quer saber de nada. Jesus sorri e fala assim: Zaqueu, a salvação hoje entrou nesta casa. Zaqueu se sente tão amado e acolhido que ele muda de vida. Olha, se eu roubei de alguém, eu vou devolver, ele leva a salvação. Casa no cenáculo. Cenáculo era na casa de Marcos. Marcos era dono daquilo e emprestou o cenáculo para... Vamos lá, se você acerta. O que ele levou para o cenáculo? Certo, comunhão. Isso é um espetáculo. Se fosse no seminário, você ganhava 10. Qual é? Comunhão, mestre. Comunhão. Deu o seu corpo, deu o seu sangue, celebrou a Eucaristia, e ele fez com que ele e os seus entrassem em quê? O que é comunhão? Comum, união. A sua família vive em comunhão ou divisão? Entendeu? Contrário de comunhão, divisão. Jesus quer que nós levemos comunhão. Hoje não fala muito isso, mas a palavra está certa. A gente fala na hora da distribuição da Eucaristia, mas eu posso falar o quê? Na hora da comunhão, não é assim? Os ministros vão distribuir a Sagrada Comunhão. Você comungando aqui, você pode levar isso para sua casa e fazer na sua casa o que você faz aqui. O que nós fazemos aqui? Comunhão. Comunhão com a esposa, comunhão com o seu filho, comunhão com o seu irmão, comunhão com o vizinho, união, uma união comum. 10ª casa, casa de Caifás. Aí Jesus não foi, aí ele foi levado, aí eles levaram o Senhor. No caso, Jesus não leva algo, mas Jesus ele é levado para algo, ele é levado para ser julgado. Não transforme a sua casa em casa de Caifás. Quando é que a sua casa se parece casa de Caifás? Quando as pessoas são julgadas. Fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, meu marido é isso, minha mulher é aquilo, meu menino é isso. Aí você começa a julgar os outros. Ao invés de amar os outros, você começa a julgá-los. E onde existe o julgamento, não existe amor. Outra que eu acho maravilhoso, casa em Emaús. Quando os discípulos estão indo para Emaús, cabeça baixa. Eu não pus aqui, senão ia ficar 13 casas. Mas aqui também tem a casa de Pilatos, que depois de Caifás ele é levado. E ele poderia levar a verdade, que Pilatos pergunta para ele: cuias veritas? Ele não responde nada. Et homo, ele. Aí ia ficar 13, aí eu omiti essa casa de Pilatos. Mas poderia também ser uma reflexão, né? Casa em Emaús, ele leva espiritualidade. O que ele leva? Ele parte o pão, os discípulos. É ele some. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Você tem espiritualidade? Você tem espiritualidade? Umas cabecinhas fizeram assim, uns fizeram assim, uns ficaram quietos. Espiritualidade é o tanto que você consegue viver a sua vida pela unção do Espírito Santo. Por isso, espiritualidade. Se você reza, se você busca Deus, se você faz o bem, se você tem gosto pelas coisas do alto, né? Último, casa dos discípulos. Jesus aparece ressuscitado. Tomé o toca. O que Jesus leva? A fé. Não duvide, mas creia. A fé. Meus irmãos, repita comigo: alegria, cura, restauração,
perdão, unção, vida, palavra, salvação, comunhão, justiça, espiritualidade, fé. Essas 12 palavrinhas reunidas têm um nome só: Shalom. E Shalom, traduzido, deu paz. Você entendeu quais são as suas, e não é mole não, quais são as 12 missões que você tem este ano para fazer dentro da sua casa? Se a sua família está triste, você tem que levar. Se sua família tem alguém doente, você tem que levar cura. Se na sua família tem dificuldade, você tem que levar restauração. Se na sua casa tem pecado, você tem que levar perdão. Se na sua casa as pessoas estão cansadas, você tem que levar unção. Se na sua casa tem morte, você tem que levar vida. Se na sua casa já não tem mais esperança, você tem que levar a palavra de Deus. Se na sua casa as pessoas estão perdidas, você tem que levar a salvação, que é Jesus. Se na sua casa tem muita barreira, divisão, fofoca, você tem que levar comunhão. Se na sua casa tem muita injustiça, você tem que levar justiça. Se na sua casa ninguém consegue ver saída para os problemas, você tem que levar espiritualidade. E se na sua casa as coisas não são como devem ser, você tem que levar fé. São 12 casas que Jesus visita, e em cada casa Ele vai levando o que aquela família precisa. Olha para cá, entendeu porque que você não precisa ficar olhando para os outros? Porque o que o outro precisa não é o que você precisa. Talvez o seu vizinho precise de unção, talvez a sua família precisa da palavra, talvez a família do seu tio precisa de união, e daí por diante. É preciso abrir a nossa casa e permitir que Deus faça a sua obra. As 12 casas de Jesus. Agora eu quero pedir para Deus uma coisa muito especial: que a 13ª seja a sua casa, mas que Ele não leve uma dessas 12 coisas, mas que Ele nos capacite com as 12, que Ele nos dê tudo. Tudo depende de nós. Se você responder para Deus, eu quero, com certeza Deus lhe dará. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos rezar tudo isso que nós aqui refletimos. Em toda casa em que entrardes, dizei paz a esta casa. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença nós estamos e queremos buscar esta paz que tanto a nossa família deseja, de que tanto a nossa família precisa. Dai-nos, Senhor, o dom da paz. Dai-nos, Senhor, o dom da paz, para mim, para minha família. Concede-nos, Senhor, as graças mais necessárias. Concede, Senhor, a restauração. O reerguimento, a vitória para minha família. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Senhor, fazei de mim paz dentro da minha casa. Senhor, quantas vezes a minha família se encontra triste por inúmeros motivos. Acabou o vinho da alegria, acabou o companheirismo, a união, a fraternidade. Dai-nos, Senhor, o dom da alegria. Visita, Senhor, a minha casa, o meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, com meu marido, com minha esposa, com meus irmãos. Dai-nos alegria, alegria de estar juntos, alegria de partilhar a própria mesa, a mesma vida. Senhor Jesus, leva cura para minha casa. Quantas pessoas doentes do corpo, da alma, do espírito, e quantas doenças são emocionais, psicossomáticas, pessoas que se sentem sozinhas, abandonadas, sem liberdade. A nossa família está doente. Tu és a nossa cura, Senhor. Cura a minha casa e dai-nos o dom da alegria. Senhor, quantas dificuldades estão nas nossas casas, na nossa família. Dificuldade financeira, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade de trabalho, de estudo, dificuldade de perdoar o outro, de começar de novo. Eu clamo, Senhor, uma obra de restauração sobre as nossas casas, sobre a minha família. Restaura o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança. Dá-nos, Senhor, restauração, cura, alegria. Jesus, quantas pessoas da minha família não se amam mais porque não se perdoam. Pessoas que ficam guardando rancor, desejo de vingança, maldade no coração. Dá-nos, Senhor, o dom do perdão. Ajuda-nos a perdoar. Quantas pessoas cansadas, esposas cansadas do casamento, maridos cansados da família, jovens cansados da casa. Dai-nos o dom da unção. Unge-nos, Senhor, com teu Espírito. Dá-nos uma porção dobrada do Espírito Santo e retira da nossa casa toda divisão,
toda falta de perdão, todo cansaço, eu profetizo vida na minha família. Afasta da minha casa, Senhor, todo o espírito da morte, morte da fé, morte do amor, morte espiritual, morte do respeito. Quantas coisas foram morrendo dentro das nossas casas. Sopra vida na minha família. Sopra vida na minha casa. Eu preciso disso, Senhor. Eu necessito disso. Que a minha casa tenha gosto pela Tua palavra. Pelo Santo. Que a minha família seja como Maria, que aos pés do Cristo assumiu a palavra, o evangelho, os ensinamentos. Dá-nos gosto pela Tua palavra. Dai-nos zelo pela Sagrada Escritura. Renova a minha casa, Senhor. Tantas pessoas perdidas no álcool, na droga, na pornografia, no adultério, na traição, na mentira. Senhor, coloca salvação dentro da minha casa. Salva minha família, Jesus. Quebra todas as barreiras, toda divisão, toda separação, toda intriga. Dai-nos o dom da comunhão, que nós possamos nos amar, nos querer bem. Retira toda injustiça, toda mentira, todo orgulho. E por mais que os problemas estejam difíceis, dai-nos, Senhor, cada vez mais uma espiritualidade profunda, e cumula-nos com o dom da fé. Eu preciso ser uma pessoa de fé, porque pela fé eu verei milagres. Dai-nos o dom da paz e tudo aquilo que ela simboliza para a minha família. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Alegra minha
minha vida, Senhor. alegra minha vida, Senhor. Liberta minha vida, Jesus. Liberta minha vida, Senhor. Restaura minha vida. Restaura minha vida, Senhor. Cura minha vida. Cura minha vida, Senhor. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama. Estenda a tua mão direita para a tua casa. Abençoa minha casa. Abençoa minha casa, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Queremos a tua bênção. Restaura minha casa, Senhor. Tua bênção derrama aqui. Derrama aqui na minha casa, em todos os cômodos, sobre o casamento, a minha família, nosso trabalho. Sua bênção derrama aqui. Derrama a tua bênção, Senhor. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama teu Espírito. E com a mão estendida para sua casa, vai fazendo a sua oração pessoal. Diga para Deus o que precisa acontecer na sua casa. Diga para Deus o que precisa melhorar na sua família. O Senhor escuta cada um de nós e Ele está disponível a derramar a sua unção e a nos dar alegria, cura, restauração, perdão, unção, vida, palavra, salvação, comunhão, justiça, espiritualidade e fé. Eis a nossa casa, Senhor. Eis a minha casa, a minha família. Vem reconstruir. Reconstrói o que o pecado destruiu. Sua bênção Levanta o que o mal destruiu. nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós. A mão estendida para sua casa. Ergue a mão. Liberta a minha casa. Liberta minha casa, Senhor. Santifica a minha casa. A minha casa, Senhor. Alegra minha casa. Alegra minha casa, Senhor. Salva minha casa. E salva minha casa, Senhor. Tua bênção. Tua bênção. Derrama aqui. Pensa
na tua casa. Nossa casa vem reconstruir. Canta de novo. Tua bênção esteja aqui. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Canta de novo, insiste. Tua bênção, canta. Tua bênção derrama. Derrama tua bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nossa casa vem reconstruir. Tua bênção. Tua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. É bonito. Com sinais. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama teu Espírito. Com sinais e prodígios, Jesus, sobre nós, derrama teu Espírito. Mão no seu coração, repita comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser instrumento de paz eu quero ser um instrumento de paz junto da minha família. junto da minha família. Que todas as vezes Que todas as vezes que eu abrir a porta da minha casa, eu abrir a porta da minha que eu possa pensar, que eu possa profetizar, a paz esteja nesta casa. a paz esteja E que a tua paz permaneça na minha família. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, a levar alegria, levar alegria, a ser portador de cura, a ser portador de a ser canal de restauração, instrumento de perdão, vaso de unção. Que eu leve vida para minha família, que eu possa falar da tua palavra, que Jesus seja a nossa salvação, que a minha família seja unida, que a minha família seja justa, que a minha família tenha fé. E eu declaro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Erga seus braços e para terminar vamos cantar. Restaura minha vida. Restaura minha vida, Senhor. Alegra a minha vida. Alegra minha vida, Senhor. Liberta minha vida. Liberta minha vida, Senhor. Restaura minha vida. Restaura minha vida, Senhor. Tua bênção. Tua bênção derrama aqui No meu coração. nossa casa vem reconstruir. Minha vida vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Minha vida vem reconstruir. Minha vida vem reconstruir. Canta, coloca força. Receba a paz de Deus.
Vai tomando posse disso. Receba a alegria de Jesus. Receba a cura, a restauração, o perdão. Receba unção, receba vida. Seja portador da palavra. Leve Jesus para a tua casa, Ele é a nossa salvação. Receba o dom da comunhão, da justiça, da fé. Diga para si mesmo: eu tomo posse disto tudo. E que na minha casa eu seja um instrumento de Deus para a salvação da minha família. Eu não vou desistir daqueles que Deus me confiou. Minha família vai vencer. Minha família será restaurada. Minha família será salva. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse de tudo isso, aplaudindo ao Senhor.